é certo é que quando as moratórias terminarem, a situação vai se inverter e então vamos ter aí um problema muito mais grave do que nós tínhamos no início. Acresce a isso que, ainda aqui atrasado, no Jornal de Negócios apareceu uma notícia que eu achava que era impensável acontecer, mas aconteceu, pelos vistos, é que houve algumas famílias que ainda conseguiram contrair créditos no tempo das moratórias. Ou seja, isto pronto, não deveria ter acontecido. A banca não deveria ter permitido isso, ou seja, tinham uma moratória no banco A e foram pedir um crédito no banco B. Isto, no dia em que as moratórias terminarem, vai ser muito complicado para os rendimentos disponíveis das famílias e as moratórias vão ter que terminar. Não é? Alguns bancos já falam, e houve um presidente de um banco ainda ontem, veio nos jornais a dizer que era favorável ao prolongamento das moratórias, e nós percebemos que o prolongamento das moratórias neste momento vai ajudar alguns balanços de algumas instituições financeiras, porque caso contrário muitos créditos vão entrar em incumprimento rapidamente e vai prejudicar bastante as contas das instituições financeiras. Por outro lado, enquanto não houver dinheiro a entrar nos bancos, nomeadamente os juros, eles deixam de ter fontes de rendimento e o sistema financeiro vai ser fortemente afetado. E, portanto, nós sem setor financeiro também não temos economia. Portanto, posto isto, posso-vos dizer que não estou assim muito otimista no que é que vai acontecer e gostava que o nosso país conseguisse encontrar alternativas para o crescimento. Ouvi este fim de semana falar-se em reindustrialização. Reindustrializar um país que nunca foi industrializado é difícil, mas tem que passar por produzir. Nós temos que produzir e vender para o exterior para conseguirmos ultrapassar isto. Não é com os dinheiros da Europa, não vai ser com os dinheiros da Europa que nós vamos ultrapassar isto, muito pelo contrário. Nós com os dinheiros da Europa, se nós estivermos à espera dos dinheiros da Europa, nós vamos continuar em dificuldades e numa crise ainda mais profunda do que aquela que tivemos em 2013. Excelente início de conversa e foi uma reflexão inicialmente macro e agora vamos começar a afunilar a nossa reflexão. Portanto, as sinergias e os valores do setor solidário, podemos dizer pela história que surgiram há 500 anos, que passaram já por várias crises e por vários acontecimentos, e as organizações da economia social foram novamente um pilar fundamental e insubstituível no combate à Covid-19, onde pelos seus meios, através de sinergias, cooperações, solidariedades, fraternidades, humanismos, também estiveram estas organizações na linha da frente. Dr. Eduardo, este setor será francamente diferente no futuro ou as cicatrizes do passado que vieram nesta pandemia ao de cima vão trazer grandes desafios nunca antes vividos pelo setor? Sim, claro que vai ser diferente, vão obrigatoriamente ter que haver consequências desta crise para o setor, não tenho grandes dúvidas acerca disso. A sua estrutura enquanto, digamos, uma diáspora de famílias com histórias diferentes, mas que têm valores e princípios comuns, enquanto agregado de famílias diversas, vai continuar a manter-se e a desempenhar no essencial o seu papel. Mas há muitas diferenças dentro do próprio setor, não é? Portanto, há muitas diferenças, muitos posicionamentos, muitas posturas face àquilo que são os desafios do futuro, mas é preciso lembrar, neste contexto concreto, que ao longo do tempo, ao longo da história, já ocorreram crises gravíssimas e o setor, no seu conjunto e em cada uma das suas famílias, foi capaz de encontrar
escapatórias, alternativas, soluções para fazer face a esses problemas. Basta só dar um exemplo mais radical, que é lembrarmos que até ao 25 de Abril a prestação de cuidados de saúde eram maioritariamente prestados pelas misericórdias, que de um momento para o outro deixaram de desempenhar esse papel, não é? No entanto, elas foram encontrar outros caminhos para conseguir desenvolver-se e prestar os serviços que está na sua matriz prestar. Não caíram por isso, portanto, mantêm-se, são mais antigas das famílias da economia social em Portugal e mantiveram-se, e, portanto, é um exemplo, digamos, extremo de uma situação em concreto que mostra que existem, digamos assim, saídas. Depois, acho também, e tenho isso como uma base para aquilo que é a estrutura da minha percepção, da minha interpretação do papel do setor, que ele tem uma vantagem, que é conhecida de todos nós, que lidamos um pouco, mais ou menos, aprofundadamente com estas matérias, tem uma vantagem em relação a outros setores, que é o seu enraizamento, a sua ligação profunda às comunidades locais e regionais, ou seja, as entidades de economia social, sejam cooperativas, sejam entidades, sejam fundações, associações, tenham o estatuto que tiverem, tenham o estatuto de IPSS ou não, elas estão, por princípio, pela gênese do próprio movimento, muitíssimo próximas das comunidades locais e dos territórios. E, portanto, elas têm aqui uma relação muito forte com as pessoas. Estão, digamos, embrincadas de uma maneira estrutural com as pessoas. Os seus objetivos, no maior dos casos, são os objetivos das pessoas, cumprem com aquilo que são as expectativas das pessoas em concreto. Ainda hoje saiu um inquérito do INE, no qual nós colaboramos, que dá uma imagem assim, macro, muito interessante do setor, porque identifica que existem 20 milhões de portugueses associados, cooperadores, irmãos, as diversas qualidades, conforme as diversas entidades da economia social. Ou seja, nós somos, sem muitas vezes nos apercebermos disso, cada um de nós, sem nos apercebermos disso, somos filiados, associados em mais do que uma entidade da economia social. Não é? Isto é, digamos assim, uma realidade concreta, não é? E, portanto, é uma realidade que tem peso e que, portanto, dá uma perspectiva de que, no futuro, independentemente de todas as transformações que se vão operar, e certamente se vão operar transformações, o setor vai, se fizermos as contas, se fizéssemos uma conta satélite para 2020, que não vai acontecer, mas se fizéssemos uma conta satélite com dados de 2020, verificávamos que as variáveis macroeconómicas principais mostrariam que o setor de economia social aumentaria o seu papel relativamente à restante economia de uma forma muito, muito substancial, porque ela mantém-se, é um setor que se mantém no terreno, que se mantém nos territórios, independentemente dos tipos de crises. Bom, depois temos aqui as particularidades, que certamente se vai falar, mas não vem aqui ao caso, que são estabelecimentos que cuidam dos idosos e toda essa problemática, para simplificar, dos lares, etc., que são, digamos, uma crise dentro desta diáspora de organizações, mas que terá certamente uma solução razoável a curto, médio prazo. Portanto, para concluir, o setor vai manter a sua estrutura, ou seja, as diversas famílias, todas elas vão manter-se no terreno, continuam, digamos assim, a desempenhar o seu papel,
evidentemente que há mobilidade, há mortalidade entre as entidades, há entidades que desaparecem, há outras novas que se criam, mas isso faz parte, sempre foi assim, mas na estrutura, digamos assim, se tivermos uma perspectiva de mais longo prazo, ou se quisermos construir uma série mais longa, verificar-se-á certamente que a estrutura se vai manter e que se vai consolidar, com crises parciais e com necessidades de mudanças e de processos de reforma, digamos assim, em concreto. Isso eu não tenho qualquer dúvida. E depois existe uma questão de fundo que julgo que nas circunstâncias atuais não vai sofrer nenhuma alteração substancial, que é do relacionamento do Estado com aquilo que eu designo como o setor não mercantil, ou seja, e que se designa também habitualmente o setor social, ou o setor, digamos assim, social e solidário, aquele que presta serviços de proximidade de pessoa a pessoa, não é? Às pessoas, e que, portanto, existe uma parceria público-social, chamemos assim, para facilitar, que eu julgo que, no essencial, se vai manter ao longo do tempo e, portanto, não vai dar lugar nem a uma perspectiva estatista, dada por algumas forças, que é esses serviços serem prestados todos diretamente pelo Estado, seria qualquer coisa que se pode pensar, mas que julgo que é impraticável, ou uma privatização para o setor lucrativo destas atividades, o que eu penso que também não está a acontecer, porque a grande maioria das pessoas não tem capacidade para suportar os custos desse tipo de prestação de serviços. Portanto, penso que esta parceria se vai manter, vai sofrer modificações, certamente, mas no essencial vai manter-se fiel àquilo que tem vindo a acontecer desde os últimos anos a esta parte. Portanto, vamos ter economia social no próximo futuro, com algumas mudanças, naturalmente, como consequência até das lições mas ganhando, do meu ponto de vista, otimista, claro, do meu ponto de vista, ganhando mais peso relativo em relação aos restantes setores. Ou seja, as crises são más para todos. Não haja qualquer dúvida acerca deste ponto de vista. As crises não são benéficas para ninguém, mas o setor de economia social tem mais capacidade para lhes fazer frente do que o setor privado lucrativo e do que o próprio Estado puro na sua, digamos assim, na sua vertente operacional. Não estou a dizer o Estado enquanto entidade que dispõe de recursos que possam acorrer à crise, mas enquanto entidade que operacionaliza projetos, operacionaliza medidas em concreto no terreno, este setor é muitíssimo mais capaz, tem muito mais maleabilidade e muito mais capacidade de resposta do que quer o setor privado lucrativo, quer o Estado enquanto operador propriamente dito. Isto é o que eu penso, assim, em termos gerais, assim, da situação atual. Não vai haver um desmembramento, não vai haver um desmoronamento, não vai haver nenhum colapso do setor, nem sequer qualquer das suas famílias, com todas as suas dificuldades, cada uma à sua maneira, e no conjunto acho que se vai verificar um fortalecimento, no próximo futuro se vai verificar um fortalecimento do setor, embora com alterações, podem ser mais ou menos profundas, depende das orientações políticas dos governos ou dos próprios dirigentes das entidades, aos vários níveis, não é? E aí sabemos que existem todo um conjunto de questões que se podem colocar. Claro. Dr. César, entre cooperação, liberalização e produção de riqueza, entre o passado e o futuro e o presente, o que é que lhe merece esta segunda reflexão?